Bom, obviamente que minha relação com o Diário Catarinense começou em 1986, mas profissionalmente o Diário e a RBS me proporcionaram o que eu acho que é a realização pessoal e profissional da minha vida, que é esse trabalho há 5 anos aí com a coluna Contracapa, né, focado basicamente numa cobertura cultural desse universo, novo universo cultural que surge aí no estado, enfim, no mundo, dentro dessa nova ideia, dessa revolução digital que está aí, né? E é muito bacana você poder falar de música, poder falar de teatro, de cinema, enfim, e de uma forma, você ganhando para isso, você fazendo disso um trabalho, uma plataforma profissional de divulgação. Eu fico bastante também satisfeito em saber que nesses 25 anos a Contracapa conseguiu dar sua contribuição, plantar sua sementinha de algo que venha reverberar daqui a muito tempo. Acho que acho que esse mais ou menos que sintetizaria a minha história com o Diário Catarinense, que aí profissional também já veio desde 1995, mas isso ainda é uma longa história, quem sabe numa outra oportunidade. Às vezes me perguntam, né, como é que eu consigo falar, escrever o que eu falo, criticar o que eu critico, enfim, dentro de um espaço, né, de um veículo como o Diário Catarinense e de um grupo como a RBS. Às vezes eu fico imaginando também o que meus superiores não devem ouvir, de como é que eles permitem que um cara como eu fale o que eu falo, né, nas páginas dos seus veículos. Eu acho que mais ou menos sintetiza o que é esse espírito do trabalho do Diário Catarinense, a responsabilidade jornalística, mas acima de tudo o valor do direito à livre expressão. A minha relação com o Diário Catarinense, ela começou em 1998, quando fui convidado pelo então diretor e editor-chefe Cláudio Thomas a ocupar uma coluna no jornal. E isso me assustou muito, porque a força do grupo RBS, o poder do jornal é muito grande, é muito forte. A repercussão é extraordinária. E eu, no primeiro momento, me sentia assim meio que impotente para chegar a assumir uma responsabilidade dessa. Mas, de repente, 2 anos depois, encarei essa parada e confesso que a primeira coluna, inclusive, intitulou-se Canhão, porque a força do jornal é um verdadeiro canhão, né? E só depois é que eu fui ter esse sentimento. Por qualquer nota que você dá, você é questionado, elogiado ou criticado, mas é questionado. Sempre há uma repercussão. Principalmente porque a nossa coluna no Diário Catarinense era muito mais opinativa do que informativa. Então a opinião está a todo instante mexendo com a paixão do torcedor do futebol. Mas já se vão 12 para 13 anos e nós, felizmente, estamos muito felizes porque esse poderio, essa força, esse canhão que é o Diário Catarinense tem servido para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento do futebol de Santa Catarina e, sobretudo, com as coisas ligadas à comunidade do esporte. Então, é muito gratificante, honroso e até nos deixa muito orgulhosos fazer parte deste grupo seleto de colunistas, de profissionais, de jornalistas que compõem esse canhão que é o Diário Catarinense. E a responsabilidade aumenta a cada dia na medida em que a coisa aumenta também, né? A repercussão aumenta a cada dia. Mas eu estou muito feliz, o Diário Catarinense está dentro da nossa vida, a minha relação é íntima, absolutamente íntima, gratificante, alegre, enfim, aprazível. Eu tenho muita disposição e fico muito feliz quando eu sento para fazer a coluna, que eu tenho um carinho por ela, sobretudo pelo grupo. É isso aí. Olá, bem-vindo à exposição 25 anos do DC. Eu sou Estela Benetti, eu faço a coluna de economia do jornal, o Informe Econômico. A minha relação com o Diário Catarinense começou há mais de 15 anos. Eu entrei no jornal na sucursal de Joinville. Lá eu fazia matérias sobre todos os temas, economia, política, esporte, variedades, educação. E depois, em 1998, eu passei a escrever a coluna, a fazer a coluna, até pela minha afinidade maior com o tema, porque além de graduada em jornalismo, eu sou também graduada em economia pela Universidade Federal de Santa Maria. E para mim é uma satisfação grande trabalhar nesse estado com uma economia diversificada, que tem projeção nacional e internacional, com polos de excelência em vários setores. E esses polos garantem uma boa qualidade de vida
para os catarinenses, colabora com o Brasil, com o exterior. E nesse período todo, a economia sempre foi bem, né? A economia cresceu na maior parte do tempo. A maior dificuldade foi em setembro de 2008, quando surgiu a crise global e nossas empresas ficaram sem crédito. Foi uma situação muito difícil, mas felizmente já está superada e a gente caminha numa fase melhor, sempre em função do que é permitido, do que o cenário permite. Eu desejo a vocês uma excelente exposição, um bom passeio e obrigada. Vocês não imaginam como é gratificante assinar todos os dias a coluna da página 3 do Diário Catarinense, pela possibilidade de dar uma informação exclusiva, de grande interesse de toda a nossa população, pela oportunidade de tratar da nossa gente, dos valores que nós temos no nosso Estado, da possibilidade de fazer abordagens sobre temas de grande interesse público na área política, na economia, os aspectos culturais do nosso Estado que cada vez mais precisam de espaços para serem devidamente divulgados. Enfim, é uma grande responsabilidade, mas também uma experiência extremamente enriquecedora. Todos os dias, conversar com o editor dentro de vários temas, escolher o assunto, investigar profundamente o assunto e abordá-los com isenção, com ética e com responsabilidade. É realmente um trabalho desafiador, mas realmente muito gratificante. Muito obrigado e um ótimo passeio a todos. Olá pessoal, beleza? Eu sou o Rafael Martini, da coluna Visor da página 2 e 3 do Diário Catarinense. DC que está completando 25 anos. Uma belíssima história aqui em Santa Catarina. A minha história aqui no estado está totalmente ligada ao jornal onde eu já trabalho há 10 anos. Foi graças ao jornal que eu conheci minha esposa, foi graças ao jornal que eu construí a minha família. Hoje tenho 2 filhas maravilhosas. E foi graças ao jornal que eu tive a oportunidade de passar por várias editorias e hoje tenho um trabalho à frente da coluna, nos últimos 2 anos, da coluna Visor, que é uma coluna que tem a intenção de ser uma coluna provocativa, uma coluna questionadora, mas uma coluna, acima de tudo, que trabalha para defender o que vocês acham dos interesses dos catarinenses. Espaço esse que eu convido vocês a participarem sempre, vocês, os nossos leitores. Bom, rapidinho, o Diário Catarinense, 10 anos na minha vida, ajudou muito. Sejam bem-vindos, aproveitem o passeio. Muito obrigado. Eu vou pedir um instantinho da sua atenção. O Diário Catarinense está fazendo 25 anos. Meu nome é Roberto Azevedo, eu sou o titular da coluna Informe Político e tenho 26 anos de profissão. Então essa relação com o Diário Catarinense começou basicamente junta. Nós temos aqui um pouco da história de Santa Catarina nas centenas de milhares de páginas que o Diário Catarinense já publicou. Mas você já imaginou que se não fosse você, se não fosse fatos relacionados com a sua vida, ou até coisas que marcaram o seu existir nesses últimos 25 anos, não teria sentido tudo isso? Pois então, agora que você vai passear pela história desses 25 anos do Diário Catarinense, tente se observar onde você estava quando determinados acontecimentos estão ali mostrados. Vale a pena. Um bom passeio, divirta-se. Oi, eu sou Juliana Vosgraus, colunista do Diário Catarinense há 15 anos, mas a minha relação com o Diário Catarinense começou bem antes, em 1987, quando o jornal era um bebê de 1 ano. Eu fui a primeira interina do Cacau, saí, voltei, estou lá bem feliz e fazendo com muito amor um trabalho para vocês. Espero que continuem prestigiando a coluna, o blog e curtam bastante a visita, a exposição. Muito obrigada. Bom passeio. Alô, tudo bem? Meu nome é Sérgio da Costa Ramos, sou cronista do Diário. Quero dar as minhas boas-vindas a todos vocês. Vocês estão no lado certo do paraíso, que é a nossa ilha de Santa Catarina. Há 20 anos eu estou aqui no DC. Geralmente esse é um espaço de tempo que se atribui a uma pessoa que já ficou mais velha. É mais do que uma geração, não é? Geralmente o mais velho é alguém que tem 20 anos mais do que nós. Eu já tenho 20 anos de DC. Não é pouco. Uma conversa diária, uma resenha do cotidiano. Vocês já me aturam há bastante tempo. E 20 anos de conversa já não é bem uma conversa, é mais uma psicanálise. E crônica, todos vocês sabem, é aquele espaço em que se coloca aquilo que se quiser.
É o texto mais livre, mais amplo, uma pequena história, com começo, meio e fim, de preferência. O mestre Fernando Sabino dizia da crônica: a crônica é como uma doença. Se não é aguda, é crônica. Muito obrigado, um abraço. Olá, meu nome é Beto Barreiros, vai fazer 2 anos que semanalmente escrevo uma página de gastronomia no Diário Catarinense. Na página, semanalmente tem uma receita e várias dicas para o seu dia a dia, além também de publicar o que está acontecendo de moderno, mostrando novos chefes, ou seja, levando para você o que há de ponta no mundo. Esse mesmo trabalho eu faço na TV Com desde o dia que ela foi ao ar. Eu desejo que todos vocês curtam muito essa mostra, né? E também sintam a felicidade que tenho de poder participar dos 25 anos do Diário Catarinense, sem esquecer de mandar a sua receita para www.diariocatarinense.com.br/Beto Barreiros. Espero você! Oi pessoal, bem-vindo à exposição 25 anos do DC. Eu sou o Marcos Castel, sou colunista do Diário Catarinense, tem minha coluna Toque de Letra todos os domingos no Diário. Há 17 anos que eu faço parte dessa história bacana, dessa história de muita informação, de muita evolução na área do jornalismo. Tive a oportunidade de acompanhar, comecei cedinho como repórter, acompanhando o Figueirense, acompanhando o Avaí, que hoje estão na elite do Campeonato Brasileiro. E também tive coberturas muito importantes com a Seleção Brasileira, a Copa América. Fui à China, cobri uma Olimpíada justamente no momento em que essa questão multimídia começou a bombar. E hoje em dia faço parte também do DC.com, tem meu programa Futebol Online lá, espero que vocês acompanhem. E claro, a minha coluna todos os domingos, falando bastante de futebol. Estou junto com vocês nesse pique do Diário, nessa evolução do Diário Catarinense, olhando agora, que já são 25 anos, e pensando no futuro. É isso aí. Olá, que tal? Salve, salve, simpatia, pode crer amizade. Eu sou Cacau Menezes, seu criado, obrigado. Já me conhece, né? Ou do rádio, ou da televisão, ou do Diário Catarinense. Sou colunista do DC, o mais antigo do grupo. O que ficou para contar essa história, 25 anos de muita batalha, de muitas emoções. Acompanhei muitos acontecimentos, cobri várias Copas do Mundo. Fui feliz, fui infeliz, amei, briguei como todo bom casamento. Criei a minha feijoada, a Feijoada do Cacau, com apoio do Diário Catarinense. Vi mudanças tecnológicas importantes e já desde o começo do Diário Catarinense eu faço parte dessa equipe. Foi muito orgulho para nós começar no primeiro jornal informatizado da América Latina. Eu contei muito com a colaboração de vocês, sempre muito bem posicionado em todas as pesquisas, o que me deu mais tranquilidade, mais credibilidade, mais direito a falar algumas besteiras, a receber mais tolerância dos meus patrões. Mas eu quero desejar a você uma excelente permanência e aproveitamento nessa exposição. É uma exposição que interessa a estudantes de jornalismo, a estudantes em geral, a adultos, aos avós, aos filhos, aos netos. Aqui você vai ver o que aconteceu no estado, no Brasil, na cidade, no mundo, nos últimos 25 anos. E eu estou muito feliz de estar vivendo esse momento aqui, já numa idade que eu achei que já poderia estar parando. Mas tudo isso me renova, me dá mais disposição, ânimo, e eu acho que agora é que está começando o segundo tempo da minha vida, do meu trabalho. E eu conto com vocês também. A Rapaze, os amarelos, os colunáveis, os leitores, as autoridades, as competentes e as incompetentes. Enfim, nossa gente, nossos manezinhos, nossos visitantes, turistas, amigos. Muito obrigado por tudo, 25 anos de uma parceria que até agora, graças a Deus, deu muito certo. Tenham todos vocês uma excelente exposição. Nos 50, a gente volta a se encontrar.